Olha, a gente fala sobre as discussões no Senado. O senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, relator do projeto de lei de diretrizes orçamentárias, retirou do parecer um trecho que tornava obrigatória a execução das chamadas RP9, as emendas de relator, que ficaram conhecidas como o orçamento secreto. A sessão para votação da LDO deve ser retomada daqui a pouco, às 10 horas da manhã. Para falar mais sobre o tema, a gente convidou o senador Alessandro Vieira, do PSDB de Sergipe. Tudo bem, senador? Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco na programação da Jovem Pan. Eu pergunto, de que forma é possível destravar essa discussão com toda essa polêmica do orçamento que vem sendo, desde o ano passado, chamado de orçamento secreto? Bem-vindo. Bom dia. Nós temos um problema grave aí de distorção orçamentária, né? As emendas de relator, elas não estão previstas na Constituição para a finalidade que é utilizada agora. Volume imenso de recursos, sem transparência, sem critério. Isso tudo é um problema imenso para este governo e para qualquer governo que venha no futuro. A gente vem fazendo enfrentamento no Congresso e na Justiça. A gente questionou essa questão da impositividade das RP9, que já são inconstitucionais e agora se transformariam em impositivas, ou seja, de execução obrigatória. A gente espera que a gente tenha correções agora no texto. O Marcos Duval e o presidente do Congresso, o Rodrigo Pacheco, já sinalizaram para algumas correções, mas elas não resolvem o problema básico, que é o uso da emenda de relator para fazer politicagem, para fazer destinação eleitoreira. Isso tem que ser enfrentado, mas infelizmente acredito que só através da justiça. A gente vai reduzir danos nessa votação, mas vai continuar na luta. Senador, na sequência, os nossos comentaristas, começa por você, Diogo Schelp. Senador, bom dia. Senador, um dos problemas dessas emendas de relator é a falta de isonomia, né, entre os parlamentares, né, ao contrário das emendas individuais, por exemplo. Inclusive, foi divulgado que teria havido negociação em troca de apoio político, eleição para a presidência do Senado, para a destinação dessas emendas. Qual é o risco, então, dessas emendas se tornarem aí, incentivarem a transformação do parlamento num grande balcão de negócios políticos, em vez de servirem, inclusive, para atender a população em suas necessidades? Essas emendas, o orçamento secreto, na verdade, é um mensalão 2.0, um mensalão bilionário. A gente tem clareza disso, né? A entrevista que o senador Marcos Duval deu o Jornal Estado de São Paulo é muito clara. Ele disse que recebeu 50 milhões de reais em emendas como agradecimento pelo voto na eleição que consagrou Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, presidente do Congresso Nacional. Isso é de uma gravidade imensa. A gente tem que parar de ficar passando pano para essas coisas e tratando como se fosse normal e começar a chamar as coisas pelo nome. Receber vantagem indevida para votar, para não votar, tem nome, é corrupção. O Supremo já decidiu isso na época do mensalão. É lamentável que a gente tenha que tomar esse tipo de providência. Eu estou indo à Justiça, estou indo, enfim, a todos os canais possíveis para denunciar isso, porque do jeito que está, a nossa democracia não funciona. Eu tenho uma distribuição bilionária. E essa distribuição é feita sem nenhum critério técnico, sem nenhuma razoabilidade e equilíbrio. Proporcionalidade não existe. Tratamento igualitário entre os parlamentares também não. E pior, tratamento igualitário entre cidades, entre estados. Eu tenho várias cidades do mesmo porte que recebem ou não recebem valores absolutamente diferentes. E os escândalos vão se acumulando. Você tem várias matérias, o jornalismo investigativo fazendo seu papel, várias matérias mostrando desvios, corrupção, fraudes, desperdício. E a gente tem que enfrentar isso. A gente tem que colocar as coisas no seu devido lugar. A gente teve lá no passado o escândalo dos anões do orçamento. E aí, depois daquele escândalo, várias amarras foram colocadas para evitar que isso voltasse a acontecer. As amarras foram desfeitas. E agora eu tenho um escândalo de gigantes do orçamento. Porque cada um ali é 150, 200, 300 milhões de reais. Em cifras que já somam mais de 50 bilhões. Isso tem que ter uma providência da Justiça, do Congresso, de quem quer que seja. Roberto Mota. Bom dia, senador. Na sua opinião, que mudanças estruturais deveriam ser feitas para melhorar o processo orçamentário? A primeira coisa é você reconhecer o papel de cada poder, né? Não é papel do Legislativo, na nossa configuração constitucional, executar orçamento ou ter controle do orçamento nesta proporção. Se você vai para outros países, Estados Unidos, Europa,
o patamar de emendas orçamentárias que estão a cargo de parlamentares é infinitamente menor do que nós temos no Brasil. No Brasil, eu transferi orçamento para o Congresso, mas não transferi nem planejamento, nem responsabilidades. Então, fica muito fácil. Eu faço um acordo político, eu atendo ao líder de plantão, eu voto no Pacheco, para ser mais objetivo. E aí recebo 100, 150 milhões para colocar no meu estado. No meu estado, Sergipe, que é o menor estado da federação, isso vai fazer diferença para as pessoas e vai fazer diferença eleitoral. Então, eu tenho que reconhecer que essa ferramenta, esse arranjo é inconstitucional. A emenda de relator, ela está na Constituição para fazer ajustes de texto por erros e omissões. E se converteu isso num mecanismo para você manejar bilhões. A gente tem que dar um freio de arrumação nisso. Existe ação em andamento no Supremo, está na relatoria da ministra Rosa Weber, essa ação, se não me engano, no ano 2020. A gente participa dessa luta desde o começo. E eu espero que o Supremo tenha a coragem, a consciência de sentar e colocar, olha, isso daqui passa do constitucional. Se o parlamentar, se o Congresso entender que precisa ter mais acesso a recursos para indicação direta, que o faça através das emendas individuais e de bancadas, porque essas existem na Constituição. E elas são isonômicas, ou seja, todos os estados recebem. Você não vai privilegiar A ou B por critérios não republicanos. Mas no cenário atual, com o Congresso que nós temos hoje, eu não acredito que essa mudança aconteça. E, senador, para ficar mais claro, por que o senhor diz que Rodrigo Pacheco mentiu sobre as emendas de relator na época da eleição dele à casa, à presidência do Senado? Essas providências que o senhor diz que pretende tomar são contra a PEC ou contra Pacheco também? São contra pessoas, né? Nós entramos com mandado de segurança contra a tramitação da LDO. O ministro Cássio, o relator, ele deu prazo para que o relator Marcos Duval explicasse essas mudanças que ele estava criando. O relator Marcos Duval retrocedeu, recuou e abriu mão das mudanças. Então, parece que esse problema está sendo resolvido. Mas quando eu disse que Rodrigo Pacheco mentiu para os brasileiros, é porque ele chamou ontem uma coletiva para dizer que as emendas são distribuídas de forma isonômica. E isso não é verdade, nem remotamente verdade. O critério é político, de compadrio, de apoio pessoal ou de apoio a projetos, e essa distribuição é feita para os amigos do rei, sem nenhum respeito ao cidadão, sem nenhum respeito ao orçamento público. Eu não fui eleito pelos sergipanos para passar pano nesse tipo de coisa. Eu sei das consequências. Eu sei que é uma casa de compadres, de amigos, e quando você abre a janela dessa forma e mostra a verdade, você vai ter retaliações. Eu sei disso perfeitamente, mas eu não posso deitar na cama e dormir tranquilo sabendo que isso tudo acontece às vistas e eu não falo para ninguém. A gente tem que enfrentar as coisas. O Brasil precisa mudar de verdade. A gente acredita nessa mudança, a gente defende essa mudança e passa por enfrentar esses esquemas poderosos que estão cada vez mais enraizados. Senador, e só para fechar, quando o senhor acha que a LDO estará aprovada? Eu acredito que ainda hoje a gente deve ter votação, existem prazos para isso. Está em andamento reunião no Colégio de Líderes para que se ajuste questões de texto. Você tem um Centrão ainda brigando por essa impositividade da RP9, quer dizer, obrigar o Executivo a executar essas emendas de relator. Mas eu acredito que vai chegar a alguma composição e vai ter votação. O problema vai persistir e vai ter que ser tratado novamente no próximo ciclo legislativo. Perfeito. Senador Alessandro Vieira, mais uma vez obrigado pela atenção, pela gentileza. A Jovem Pan vai acompanhar essa discussão no Senado nesta terça-feira. Bom trabalho, até a próxima. Até a próxima.